Sejam muito bem-vindos. A gente está começando o nosso webinar Conteúdos que Engajam, como a Sejam e Tristar inovam na educação corporativa. Eu sou a Juliana Salvarani, eu sou líder de Customer Success da Pautum Brasil e a gente está começando esse webinar que a gente idealizou em parceria com o pessoal da Enable. Eu sou Giuseppe Musero, sou vice-presidente de Customer Success Latam da Enable. Bom dia a todos, bom dia àqueles que estão nos seguindo nesse momento, aqueles que vão ver depois também esta gravação. Então, hoje nós vamos falar de algumas coisas muito interessantes sobre treinamento, especialmente sobre treinamento técnico. Então, nós vamos falar um pouquinho com duas excelências, né, nesse setor, né, que são a Sejam e a Tristar. Eu vou apresentar agora eles e eles vão introduzir um pouquinho isso. O argumento de treinamento técnico é uma coisa bastante importante, especialmente quando se fala de compliance, segurança, são coisas que, vamos dizer, são difíceis também para as pessoas poderem ser engajadas, entende, dentro desse setor e poder responder à obrigatoriedade de treinamento que a empresa precisa, mas também aprender com aquilo que eles estão fazendo, não só executar o treinamento, seguir o treinamento, mas aprender com ele. Então, vamos conversar então com estas excelentes aqui, como eu falei, né? E vamos pedir para eles se apresentarem, né? Então, vamos começar, lady first, vamos Lady, começar claro. então, né? Com a Tatiane, por favor, da Tristar. Olá, bom dia. Meu nome é Tatiane, eu sou coordenadora técnica e pedagógica do Centro de Instrução da Tristar e nós somos um centro que prepara, né, as pessoas para trabalhar na aviação em geral. Bom, muito bom dia, obrigado pelo convite, Juliana e Pepe, bem-vinda, Tatiane. Obrigada. E na verdade eu sou Rogério Belotti, eu sou diretor da Escola Sejam, sou diretor executivo da ASAS e sou responsável então pela educação corporativa do Sejam. Então, uma coisa que é obrigatório dizer, obrigado, né, Rogério, para nos receber aqui. Estamos aqui na Sejam, então nos receberam aqui nos estúdios Maravilha. da Sejam, né? Então, este aqui é um estúdio exatamente que serve também para a produção de conteúdo, né, Rogério? Como é que Perfeito. é, então, os desafios que vocês encontram hoje, né, na produção de conteúdo? Em geral, este aqui, a produção de vídeo faz parte vamos dizer, estratégias que vocês usam também na produção de conteúdo? Sem dúvida, Giuseppe. Na verdade, nós somos o Sejam é uma organização social de saúde que faz a gestão de equipamentos públicos em saúde, bem grande, com 24 mil colaboradores. E nós usamos este espaço e usamos a plataforma, a Enable e usamos a Pautum para construir, então, as estratégias, algumas das estratégias. Muitas delas usando este espaço. Eu acho que os desafios, começando por esse ponto, né, Tatiane, eu acho que um dos grandes desafios atuais da educação corporativa, em especial, e aí falando mais especificamente da área de negócio da saúde, é como engajar as pessoas, né? Como transformar algo necessário em algo palatável ou em algo gostoso para aquele aprendiz, né? Como ele pode perceber, ou como fazê-lo perceber que aquilo é importante não só para a sua atuação laboral, mas também para a sua carreira profissional e para a sua vida. Eu acho que esse é um dos principais desafios, eu diria, nos dias atuais. É, vocês também usam a Powtoon, entende, para produção de vídeo, entende? Então, né, é bastante significativo isso. Hoje o vídeo é uma das ferramentas mais usadas na produção de conteúdo, exatamente porque é mais appealing, vamos dizer, para as pessoas. Vocês encontram isso também no tipo de treinamento que vocês fazem? Sim, os treinamentos na aviação, eles são treinamentos técnicos. E os funcionários, eles fazem um exame de certificação na ANAC. E esse exame de certificação, ele é muito técnico mesmo, né? É muito normativo, são questões mais normativas. E a gente sentiu necessidade, de trazer um pouco da prática, porque às vezes a teoria, ela não conversa muito com o dia a dia daquele colaborador. Então foi aí nesse meio tempo que a gente conheceu a Pautum e a gente começou a criar conteúdos mais interativos, o que a gente chama assim de cápsulas do conhecimento. A gente tem um café com educação, então a gente traz conteúdos mais elaborados, mas assim, bem prático, que aquele colaborador ele não precisa necessariamente estar dentro de um treinamento. Então ele tem ali disponível todo esse conteúdo para ele ir assistindo, né, ao longo ali dos 24 meses que ele
tem para renovar esse treinamento. Então, ele tem acesso sempre a esse conteúdo de forma prática, divertida, né? Gostosa de assistir. A gente tem o cuidado de conteúdos que não são muito extensos, para a gente não perder também o engajamento. Então, hoje a gente usa a Pautum para essas pequenas cápsulas ali do conhecimento para esses profissionais da aviação. Então, são argumentos sérios, mas tratados de uma forma mais alegre, entende? Como Isso, você falava antes, entende, né? Como você diz, não precisa ser chato, entende, né? Para Exato. ser sério, verdade? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Nós estamos em um momento, eu acho que do mundo, né, da sociedade, em que não há mais tempo disponível e não há mais espaço para modelos massivos, para modelos não personalizados e para modelos chatos, entediantes, né? Então, quando nós usamos aliados, né? Quando nós aliamos a Powtoon, que tem o potencial de você trabalhar temas difíceis de uma forma lúdica, mantendo a seriedade, mas sem ser chato. Eu acho que esse é o segredo, né? Nós no Sejan usamos bastante para alguns temas mais difíceis, como por exemplo compliance, como por exemplo LGPD, usando microlearning, justamente trazendo essa parte mais lúdica, mais animada, mais autoinstrucional, trazendo casos reais, situações reais, animadas, para mostrar para aquele colaborador e para aquela pessoa que aquilo faz parte da vida dela. Né? Que aquilo acontece normalmente na vida dela e aí de uma forma menos entediante. E tem, como você dizia, você falou de treinamento sobre compliance, então treinamento sobre segurança. Então ali é muito importante, de um lado, garantir que a pessoa realmente tenha seguido esse treinamento, mas também que tenha aprendido, né? Então, nesse sentido, há o uso, vamos dizer, da pergunta, né? Que é o elemento fundamental para você conseguir efetivamente saber se a pessoa captou o que foi transmitido como conteúdo. Como é que é para vocês isso? Como é que vocês usam esta ferramenta? Porque dentro da plataforma, por exemplo, nós temos possibilidade de inserir perguntas dentro dos vídeos, mas também tem possibilidade de fazer perguntas depois. Então, como é que vocês usam isso para conseguir garantir que, além da execução, tem aprendizado também? Começo aqui? Então vamos lá. Na verdade, a gente usa nos dois modelos, Giuseppe. A gente usa numa parte que seria mais do reforço da aprendizagem e do significado. Então, para garantir que o colaborador, ao assistir um vídeo, está percebendo, vamos dizer assim, o cerne, o core daquela competência que tem que ser desenvolvida, sem uma estratégia de avaliação tão clássica. Então, aquilo não leva a uma avaliação de desempenho, né? E ao mesmo tempo a gente utiliza também como avaliações no modelo de pré e pós-teste, que eu acredito que a Tatiane também tenha, para verificar o ganho de competência ou ganho de aprendizagem entre, vamos dizer assim, as duas pontas, né? Antes do treinamento e depois do treinamento. E eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Como mensurar e, ao mesmo tempo, como estimular e fazer o próprio colaborador perceber que está transformando um simples assistir de um pequeno vídeo em um conceito que está incorporado ao seu dia a dia. É exatamente essa estrutura que nós criamos. Dentro da Tristar, nós criamos uma rede social específica para aluno, é uma página do Instagram específica para o aluno, que é onde a gente tem disponibilizado esses conteúdos. Então, assim, eu criei uma série de 4 vídeos para falar da história da aviação civil. Então, a gente tem 4, né, sequências ali daquele conteúdo. Então, quando eu disponibilizo o primeiro conteúdo, depois de uns 2, 3 dias, a gente faz como se fosse um quiz ali na página para eles irem respondendo. E a cada vídeo que a gente disponibiliza, a gente sempre faz essa verificação da aprendizagem, né? Quer dizer, será que eles de fato entenderam, né, o vídeo, o conceito, aquilo que é importante, né? E todo o conteúdo que é disponibilizado depois de alguns dias, a gente sempre faz essa verificação da aprendizagem.
E, como se diz, nesse desenvolvimento, entende, que vocês fizeram, obviamente tem erros e acertos, né? E constantemente dentro das experiências que vocês fazem, entende, no desenvolvimento de conteúdo, né? Na história desses erros e acertos, entende, o que para vocês foi mais significativo, especialmente para aumentar o engajamento da pessoa que depois na ponta vai ter que seguir esses conteúdos? Eu acho que é conversar com aquele público-alvo. Então, eu tenho alunos que são de áreas distintas na aviação. Então, eu tenho o pessoal que a gente chama aqui de apoio em solo, eu tenho o tripulante, eu tenho aquele que vai fazer o atendimento do passageiro no check-in, eu tenho o agente de proteção, que vai fazer a inspeção na bagagem, no passageiro. Então, quando eu disponibilizo um conteúdo, eu escrevo aquele roteiro, pensando, esse vídeo é para qual público-alvo? Então, a linguagem tem que ser diferente, né? Então, assim, todos são responsáveis por proteger uma bagagem, por exemplo. Mas o foco é diferente de quem está lá no solo, é diferente de quem está no check-in. Eles protegem, mas eu preciso dialogar com eles. Então, a gente vai trazer sempre a realidade dele. Quer dizer, por exemplo, se eu vou falar com o check-in, eu vou trazer uma situação de um passageiro chegando no check-in, entregando a bagagem, né, fazendo todos ali os primeiros passos para o embarque. Se eu vou falar também da bagagem, mas para aquele funcionário que já está lá na área restrita, que vai receber aquela bagagem, a minha conversa com ele tem que ser feita diferente. Então, não é o mesmo vídeo que eu criei para falar de proteção de bagagem que eu vou conseguir dialogar com esses dois públicos. Então, sempre eu penso no público-alvo. Esse vídeo eu vou conversar com quem? Ele vai fazer sentido para quem? E vocês também têm um diferencial muito grande de público também, né? Sim, o público é muito heterogêneo, né? Nas unidades de saúde eu tenho desde médicos, cirurgiões, especialistas, até o segurança e o recepcionista da unidade. Então eu concordo, Tatiana. Eu acho que o ponto central é a persona, ou seja, quem é o aprendiz, né? O que ele precisa aprender, mas também quem é esse aprendiz e ao mesmo tempo a linguagem. Eu acho que a linguagem desempenha um papel fundamental. Como eu converso com ele de tal forma ele se sentir incluído, ele se sentir parte do processo e ao mesmo tempo poder dialogar com ele e desenvolver essa competência, respeitando a forma e o que ele está acostumado, habituado e o que ele quer ouvir, né? O jeito em que ele quer ouvir. E eu ia somar, Giuseppe, a necessidade, que eu acho que é importante, da gente poder acompanhar, né? E aí, como professor de longa data, acompanhar a evolução do aluno é muito importante. E nesse sentido, né, tanto a estratégia da Pautum, né, do como mostrar, do tornar mais lúdico assuntos difíceis, somada à capacidade da plataforma Enable de acompanhar até e aí usando o termo americano, até o drill down, até o último nível, o que que este colaborador fez, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, o que ele ainda não assistiu, é muito importante para a gente poder, e aí de forma segmentada, né, de forma descentralizada, acompanhar a evolução desse treinamento. Nesse sentido, me vem à mente uma coisa, entende? Conteúdo não é só conteúdo online, conteúdo híbrido também. Vocês fazem também conteúdo híbrido, né? Então, tanto uma parte online quanto uma parte, vamos dizer, presencial ou remota. Nesse sentido, o acompanhamento também é muito usado para depois você ter aquela noção de como aquela aula está indo para preparar a parte presencial, entende? E aí, em função disso, saber sobre o que você pode insistir conhecendo quais foram as lacunas que eles tiveram de aprendizagem, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, na saúde é fundamental, e eu acredito que na aviação também, que a gente misture as estratégias, né? Então, há sim conceitos e competências que conseguem ser desenvolvidas por plataforma, completamente pela plataforma, pelo ensino à distância, mas há uma série de habilidades e atitudes que a gente precisa combinar o aprendizado remoto com uma instrumentalização presencial. Então a gente tem bastante isso e a gente usa também na plataforma o como acompanhar essas outras atividades presenciais. Normalmente, o cumprimento e o rendimento na atividade remota é pré-requisito, inclusive, para que ele vá para o treinamento mais de habilidade, para o treinamento mais instrumental.
E vocês também fazem esse tipo de treinamento híbrido também? Também. Uhum. Nós temos a modalidade que é só presencial, tem a modalidade que é híbrida, então nós temos, né, as opções, né? Às vezes eu falo, né? Ou às vezes o ensino à distância não é para todas as áreas, né? Não são para todos os públicos. Então, o presencial ele é forte na aviação. Eles são treinamentos que nós temos treinamentos toda semana, né? O mês inteiro praticamente, viajando o Brasil todo, fazendo treinamento ainda na modalidade presencial, e que é muito bom. E a ideia de ter uma rede social específica é como se fosse a continuação desse treinamento presencial. Então, olha, lá você tem conteúdo específico, né, para a tua área de atuação, que vai conversar com você, que vai te trazer um pouco mais da prática, né, do seu dia a dia de trabalho. Mas o presencial ainda na aviação, ele é bem, bem forte. E vocês fazem também, quando fazem o treinamento presencial, vocês fazem controle no campo do que está sendo feito? Por exemplo, se tem algum exame no campo para ver se a pessoa está atuando, está fazendo aquilo realmente, entende? Não, alguns cursos, porque hoje na aviação a gente trabalha com um currículo que é fixo, que é estabelecido pela ANAC, a carga horária mínima também é estabelecido por eles, e quando a gente fala de treinamento corporativo, a gente fica naquele mínimo ali, né? A gente tem que trabalhar naquele mínimo. E alguns treinamentos têm uma parte prática, que a gente fala que é visita técnica, alguns cursos de formação, então a gente, né, visita o aeroporto para a gente trazer um pouquinho da teoria para a prática, mas são algumas modalidades, não são todas. Por isso que para nós a criação desses conteúdos fez todo sentido pela falta da prática que a gente enfrenta nesse currículo que ele é muito limitado ali para nós. E vocês também têm aplicação disso na saúde, né? Sim, sim, nós precisamos, Giuseppe, muitas vezes acompanhar, né? Imaginem uma situação hipotética, né? Eu tenho que desenvolver um curso de conhecimento e inserção de DIU, de dispositivo intrauterino, por enfermeiras no pós-parto, né? Lógico que tem toda a parte que diz respeito ao conhecer a anatomia feminina, a fisiologia feminina, aos conceitos e as utilizações do aparelho, mas existe o procedimento, existe a questão procedimental mesmo, né? Saber de fato posicionar um DIU, encontrar o local, verificar se ele está bem inserido. Então, nós normalmente nesse tipo de curso a gente tem três etapas. Uma realizada na plataforma, a parte que começa a simulação, que também está na plataforma, com vídeos autoguiados. Depois eu tenho um treino e uma avaliação em bonecos, né, em manequins, que para eu verificar, para o instrutor verificar se isso está sendo feito da forma correta. E depois o acompanhamento da prática a campo, onde não é mais um manequim, é uma mulher. E aí, esse aluno, vamos dizer assim, esse colaborador está supervisionado e acompanhado por um preceptor ou um profissional mais habilitado que verifica então e acompanha o treinamento dessa habilidade. E eu acredito que esse é o segredo, eu pelo menos acredito, tanto na educação corporativa como na educação formal, para os próximos tempos. É fazer o que é possível e o que gera rendimento, inclusive muito bom, em qualquer tempo, em qualquer lugar, usando plataforma, mas sem, de maneira nenhuma, esquecer, ou de maneira alguma, esquecer a instrumentalização e aquilo que eu tenho que verificar, fazer para verificar se de fato esse profissional tem aquela habilidade e tem aquela competência. Então, cioè, vimos claramente do tipo de treinamento que vocês fazem, que são coisas extremamente importantes. Ou seja, a pessoa que vai executar o que ele aprendeu, ele realmente tem que ter feito isso, tem que ter aprendido isso, né? Então, quais são os resultados que vocês tiveram, então, usando essas metodologias de treinamento à distância, neste caso? No campo, entende? E quanto vocês acham a liderança, entende, né, das empresas contribuiu nesses treinamentos? Ou seja, tem uma correlação com isso. Olha, eu acho que é fundamental o apoio da liderança maior, né? E aqui no complexo, ou seja, no Sejan, na Asas, nós tivemos o apoio total e restrito da diretoria executiva, do board, para que a gente valorize a importância da educação continuada.
não só como estratégia fundamental para o aumento da performance, para a diminuição dos custos, mas também como essência, né? O aprender continuadamente e o continuar, né, se desenvolvendo é fundamental para o ser humano e não só para o colaborador, né? Então eu acho que o apoio institucional é fundamental e soma-se a isso, né, as estratégias menos densas e mais adequadas ao mercado e ao modelo. O que eu estou querendo dizer com isso, Giuseppe? Que na hora que você pensa em uma instituição de saúde, nós temos um grande problema, que é eu paro para treinar e quando eu paro, e se eu paro para treinar, o que eu faço com os pacientes? Então eu não consigo simplesmente parar um setor de hospital para dizer vamos fazer um treinamento específico, o hospital não para, né? E o hospital está sempre repleto de demandas. Então, quando você consegue criar um modelo deskless, um modelo que caminha com ele, ou seja, que está no seu dispositivo, que ele pode fazer parte desse aprendizagem em qualquer momento, em qualquer lugar, né? E ao mesmo tempo permite que ele continue trabalhando e não, eu não preciso juntar uma turma em determinado lugar, isso resolve muitas das nossas dificuldades e ao mesmo tempo estimula e garante a esse colaborador que ele possa continuar o aprendizado dele, adquirir as competências complementares sem colocar em risco as operações. É exatamente, é exatamente isso, né? A educação à distância ela traz essa flexibilidade justamente porque, né, eles têm uma carga horária e aí a gente disponibiliza o treinamento para fazer de acordo com a disponibilidade. Então, às vezes eles acessam uma hora por dia, que é o que ele consegue fazer, né? 2 horas. Então, ele vai aprendendo ali de acordo com a disponibilidade que ele tem para fazer aquele treinamento. E a liderança, ela é fundamental nesse processo, né? No engajamento, no disponibilizar, de fato, né? A gente sabe que a gente tem empresas que o treinamento precisa acontecer na organização, mesmo que à distância, né? Mas aí é procedimento da empresa. Então, você disponibilizar um local adequado para fazer o treinamento, né? Com uma internet estável, para ter o mínimo de intercorrências ali, porque tudo isso no final ali vai fazer diferença na aprendizagem dele. Se ele faz um treinamento toda hora, tá ali travando, né? A preocupação é ir no final ali. Será que ele conseguiu, né, agregar toda aquela informação? Então, é isso que a gente sempre passa ali quando a gente recebe um cliente novo, que a gente vai passar as orientações, a gente fala, olha, é para você, você tem essa disponibilidade, porque não adianta eu ter um conteúdo atrativo, mas se a ponta ali não está colaborando. Então, eu falo, é via de mão dupla, gente, senão não vai acontecer a aprendizagem da forma que ela deveria. Então, a liderança ela é fundamental, né? Via de mão dupla não tem jeito, não é só a escola. E você falou de, como se diz, a importância da aprendizagem, entende? Que é o escopo final depois do conteúdo que nós fazemos e nós temos, né? E no final. Qual é, segundo vocês, então, vou começar com você, então, aí vamos. A importância da metodologia didática, ou seja, ok, eu preciso construir praticamente um treinamento que seja atrativo para a pessoa, isso tudo bem, maravilha. Mas atrás, entende, né? A parte de desenho instrucional, entende? Usar um método em vez que outro, tentar usar um método para aquele público, se aquele conteúdo vai ser viabilizado, por exemplo, em mobile ou não. Ou seja, tem várias variáveis que podem, de alguma forma, influenciar também o modelo didático. Isso tem essa preocupação, entende, para o resultado final? Tem, né? E aí a gente vem dentro desse pensamento que a escola tem, de entender qual é o meu público. Se eu pensar que eu tenho aeroporto espalhado no Brasil inteiro, e às vezes a gente não tem, às vezes a gente não tem internet boa naquele estado, naquela cidade, né? Se eu estava contando uma história agora ali no café, que eu falei, ó, já teve curso que a gente teve que pegar 15 horas de barco, né? Pousamos em Manaus, 15 horas de barco para chegar até o local do treinamento, né? Um treinamento presencial. E o EAD, ele flexibiliza isso. Mas será que é possível?
né, nessa modalidade. Então, assim, a gente dialoga muito com o pessoal do comercial. Vamos entender quem é esse cliente, vamos entender se ele, qual é a necessidade dele, quais são as condições, para a gente saber se o nosso conteúdo vai se adaptar, porque não adianta, disponibilizei. Aí eu volto ali, aí travou, não tá legal, ele não consegue fazer as atividades, ele não consegue assistir o treinamento, fica toda hora tendo intercorrência, chamado do suporte técnico. Então, assim, não, né, ele fica toda hora parando ali, e aí essa preocupação. E quando a gente faz o desenho instrucional, a gente tenta deixar o mais didático possível, no sentido de eu tenho a teoria, eu tenho que seguir o que está escrito, eu tenho um normativo para aquilo. Então, eu não posso fugir daquilo que está escrito. Como é que eu vou trazer isso para dentro de um conteúdo? Então, eu tenho que ter animação, eu tenho que ter um procedimento ali acontecendo. Olha, você está aqui fazendo a proteção da aeronave. Você tem que abordar todo mundo que vai se aproximar da aeronave, fazer questionamentos. Então, trazer isso de uma forma, pegar aquele texto normativo técnico e ilustrar ele, né? Olha, tem aqui uma aeronave, a pessoa vai se aproximar, você vai questionar. E tudo isso, né, um vídeo ali acontecendo, mostrando aquilo na prática. Eu acho que a estratégia de aprendizagem, né, Pepe, ela é fundamental. E aí ela tem uma relação direta com a linguagem, né, com o público-alvo, com a persona de quem eu quero desenvolver e com o que eu quero ensinar, né? E aí eu cito um exemplo aqui muito rapidamente. Na hora que a gente vai fazer educação continuada em médicos, né, e os médicos normalmente não têm apenas um posto de trabalho, eles trabalham em regime de plantão. Eu tenho que pressupor que esse médico se desloca muito, normalmente em veículo próprio. Quando eu tenho uma pessoa que se desloca muito em veículo próprio, eu tenho que tentar pensar como ele pode usar esse tempo melhor. Ele pode usar com podcast. Então eu vou usar podcast mais para esse público-alvo, para conceitos e para formações ou reciclagens que sejam passíveis dessa adaptação. Já quando eu tenho um outro público, como por exemplo alguém que opera internamente, que é um seletista, que opera internamente a uma unidade, né, e que tem muita participação de instrumentalização, né, de habilidades ali dentro e atitudes, eu preciso combinar outras estratégias de ensino para garantir que ele conheça e que depois ele saiba fazer e saiba ter aquela determinada atitude. Então, aí como educador, eu acredito que o modelo pedagógico é uma das principais definições, juntamente com a persona, que devem ocorrer previamente ao desenho do curso. Né? E isso, infelizmente, não vem acontecendo com esses modelos muitas vezes vendidos, prontos, encapsulados, empacotados por empresas educacionais que dizem assim: eu vou ensinar alguém a organizar uma sala, não importa se essa pessoa trabalha num hospital ou se trabalha dentro de um aeroporto ou se ela está dentro de uma indústria automobilística, né? Então essa personalização e essa percepção e o papel do desenhador ou do design instrucional é fundamental. Que bom. Não sei como é que nós estamos com o tempo, entende, né? 10 minutinhos? Então, ótimo. Podemos ter mais, Vamos. mais perguntas, entende aí? Se nós falamos de tecnologia, né? Porque, enfim, aqui, por exemplo, tem duas empresas de tecnologia, a Pautum, a Enable, entende? São empresas essencialmente de tecnologia, mas que trabalham a tecnologia a favor, neste caso, da educação. Tem este binômio tecnologia e educação desde sempre, entende, né? Enfim, para quem tem idade que nem eu, entende? Você lembra que a tecnologia teve uma evolução significativa até então, né? E contribuição dentro no âmbito da educação, especialmente da educação corporativa. Nesse sentido, como é que vocês vê o auxílio da tecnologia e, por exemplo, já que é uma coisa que vai de moda, inteligência artificial no conteúdo, entende? Na possibilidade, entende? De desenvolvimento do conteúdo. Que opinião vocês têm sobre isso? Eu ajuda. Eu já fiz testes, né? Então, assim, eu coloquei, né? Vamos falar sobre a história da aviação, né? Criar o primeiro módulo, a história da aviação no Brasil.
E aí vem todo o conteúdo pronto. Quando você olha, você fala, ai, que sonho, né? Tem tudo pronto. Mas aí quando você começa a fazer a curadoria daquele conteúdo, as datas entram em conflito, não foi daquele jeito que aconteceu, né? Não foi dentro daquele contexto, a sequência não está exata. Então você precisa fazer uma boa curadoria quando você disponibiliza um conteúdo que você iniciou ele por inteligência artificial. Eu acho que a gente não pode lutar contra as evoluções e contra questões postas, né? Eu lembro muito bem, Pepe, nós talvez somos um pouco mais experientes aqui, a gente lembra muito bem o que aconteceu quando, de repente, as calculadoras científicas apareceram resolvendo as questões financeiras. Logo depois, o Google. O Google era o grande inimigo, vamos dizer assim, dos professores na sala de aula, porque eu era o detentor do conhecimento e, em determinado momento, tinha alguém dentro do meu espaço, em que eu era o líder, que sabia mais do que eu e mais rápido do que eu. Mas eu acredito que em todos esses momentos a gente se adaptou e percebeu e começou a utilizar as ferramentas como meio. Eu acho que esse é o segredo. Ela sendo meio que melhore a performance, que agilize os processos, que qualifique a atuação do ser humano, eu não tenho dúvida nenhuma que a inteligência artificial está e irá, em muito Sim, pouco tempo, desempenhar um papel cada vez maior. Mas é claro, sempre, e aí, como a Tatiane bem colocou, com a participação efetiva, com a definição efetiva, com o acompanhamento e a tomada de decisão do ser humano. Recentemente eu fui a um evento e percebi que vi uma palestra em que uns dos especialistas americanos disseram: olha, em breve a inteligência artificial estará decidindo muita coisa. Eu ainda resisto um pouco. Eu acho que para algumas questões decisórias, um apoio à decisão perfeito, mas na decisão absoluta, eu acho que o ser humano ainda é a parte fundamental e a gente não pode esquecer da importância das relações e da humanização, inclusive nos processos de aprendizagem, né? sim. Gente, máquina é máquina, É, né? com certeza. De fato, como se diz, hoje nós temos na Enable, como inteligência artificial, por exemplo, a criação das perguntas, ou seja, se você sobe um conteúdo, você pode perguntar para a inteligência artificial, me cria as perguntas sobre este conteúdo, mas você decide como usá-la, se usá-la, pode Perfeito. modificá-la, etc. A nova e-Companion que vai sair também daqui a pouco, entende? Vai fazer, por exemplo, responder a questões, mas baseado no conteúdo exclusivo Sim. como se diz, da empresa, ou seja, não pega informações de fora. Então, não acontece que você, por exemplo, estava falando de, mas estas datas não eram corretas, porque ele se baseia nos conteúdos. Então, na verdade, é como você efetivamente vai usando, entende, Perfeito. né? Isso dentro da Dentro da- realização, dentro da coisa, né? Gente, a gente tem perguntas do pessoal Oh, que está Opa, participando vamos aí. lá. vamos lá. Uau, Como manter o conteúdo relevante sem perder a técnica. interessante. Quem começa, Tati? Como manter o conteúdo relevante sem perder a técnica? E eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar. Totalmente. Então, o conteúdo técnico é o que a gente falou, ele é maçante, ele é técnico, né? E aí, quando você traz a tecnologia para te auxiliar na construção daquilo de uma forma, né, mais estruturada, mais leve, mais dinâmica, eu acho que seria, para mim, eu acho que eu não vou perder aquele conteúdo técnico se eu transformar ele em algo mais dinâmico para Isso, a aprendizagem. Paulo é mestre, né? Então, você consegue Exatamente. usar, entende, tudo que tem de bom ali para É, mostrar aquilo de exato. uma forma muito Isso. alegre, entende, sem perder a E a técnica, gente né? consegue até os personagens, eles são da aviação, uniforme, credencial. Então, tudo aquilo ali conversa muito com o nosso conteúdo quando a gente vai criar, né? Tem aquele personagem que é um funcionário do aeroporto, ele está uniformizado exatamente como um funcionário do aeroporto. Então, É um senso de pertença, né? De Sem sentimento. dúvida. então, assim, às vezes você nem sabe qual é o conteúdo, mas se você assistir, você vai saber que é conteúdo de aviação, porque ele está uniformizado exatamente como um funcionário que Legal. trabalha no aeroporto.
Eu acho que, lógico, acompanho totalmente o que a Tatiane disse e eu somaria uma palavra que é hibridizar. Eu acho que hibridizar é o grande segredo, né? A gente está numa discussão, inclusive no Brasil, muito intensa sobre educação à distância no modelo regular, no ensino superior, na pós-graduação, e eu acho que o segredo é a hibridização, né? Fazer aquilo que funciona muito bem por método remoto e fazer aquilo que é necessário acontecer por modelo presencial. Então, na hora que você combina e torna essa decisão não binária, ou é tudo à distância ou é tudo presencial, você resolve, porque a vida, hoje em dia, ela é híbrida, né? Você pede comida por aplicativo, você pede carro por aplicativo, mas no momento de uma cirurgia, salvo raras exceções, você vai até o hospital. Então, eu acho que o hibridizar é um ponto importante. Chegou mais uma pergunta aqui do Lucas, e ele perguntou o seguinte: vocês utilizam fluxos, cápsulas ou pílulas, ou de forma independente, ou em conjunto com cursos para reforçar o aprendizado? Ah, começar aqui, tá? Tá bem. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que principalmente para conteúdos, como eu disse, densos e que são mais uma necessidade da corporação do que um desejo do aprendiz, né? Como a gente comentou, né, Bebe? Compliance, LGPD e outras temáticas que são absolutamente importantes para a vida da empresa, inclusive para o equilíbrio jurídico da empresa. Nesses conteúdos a gente costuma usar, e aí a gente usou muito a Powtoon, numa visão mais lúdica, mais contextualizada, eu acho Sim. essa é a palavra, ao dia a dia. Então, quando a gente aqui buscou ensinar LGPD, ensinar LGPD para as pessoas, a importância do cuidar dos dados dos pacientes, a gente começa por onde? Dizendo o seguinte, numa animação, dizendo o seguinte: você já parou para pensar que quando você clica aceitar todos os cookies, você, depois de fazer isso, você não pode reclamar quando recebe uma ligação ou e-mail indesejado? Então, é colocar o indivíduo na realidade do seu dia a dia, para na hora que ele for lidar com o assunto LGPD, ele parar para pensar, e falar, opa, peraí, isso aqui eu não posso socializar ou tenho que tomar cuidado porque impacta em mim mesmo, no funcionamento da minha família, do meu grupo, né? Eu tenho um exemplo, a gente tem um procedimento na aviação que é procedimento para ameaça de bomba. Então, assim, qualquer pessoa pode receber uma ligação né, trabalhando no aeroporto de uma ameaça de bomba. E a gente tem um procedimento já padrão, existe um formulário com algumas perguntas pré-estabelecidas. E aí, esse é o procedimento. Se você lê, né, o normativo é isso que ele traz. Aí eu fiquei pensando, eu imagino, eu tô lá tendo um telefone. E aí alguém fala, tem uma bomba em tal lugar. E aí eu atendendo, e agora? Eu vi isso no treinamento, mas eu tenho que pegar esse formulário. Quem é você? Onde você tá? Por que você está fazendo isso? Então a gente falou, vamos construir um treinamento, Perfeito. um vídeo para trazer como que seria essa ligação. Então tem um vídeo que é né, um dos que a gente mais gosta ali de criação na Pauton e que está no treinamento presencial também onde a atendente ela introduz na conversa as perguntas que são pré-estabelecidas para essa ligação, Situação. para essa situação. Então ali aí eu entendo que aquilo vai preparar, né, qualquer pessoa que atenda uma ligação que ela não vai fazer um questionamento, é isso, é aquilo, ela vai fazendo perguntas, né, dialogando e fazendo as perguntas naquela ordem, né, já pré-estabelecida no procedimento. Acho que só contribuindo, né? Essa questão que vocês falaram de adequar a mensagem realmente ao público é essencial, assim, acho que é um dos pontos principais, porque uma vez que você consegue colocar isso, adequando como a pessoa vai absorver, ela realmente vai aprender, né? Isso é para tudo, então comunicação em primeiro lugar, realmente. E assim, o papo está ótimo, mas infelizmente nós estamos chegando ao final aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês, né? Queria agradecer também o pessoal da Enem por ter participado com a gente, né? Então, muito obrigado, né, a todos que estão aqui e um Valeu. bom dia para vocês.